Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Só até aqui. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, para que nos alegremos plenamente no Senhor. Dá-nos essa graça nessa noite, e enche o nosso coração de virtude, para a glória do teu nome. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bem, esse é um texto que particularmente me fascina, me deixa vibrante, por conta da grandiosidade, da graça de Deus que é demonstrada nesse texto. Eu acredito que se você conseguir compreender bem esse texto, você vai conhecer muito melhor o teu Deus, e você vai se alegrar muito mais no teu Deus, justamente pela compreensão deste pequeno trecho. Israel, enquanto povo, não era ainda uma nação. Eles haviam sido tirados do Egito, estavam caminhando pelo deserto até a terra que o Senhor lhes havia prometido, uma terra que manaria leite e mel. Deus os tinha chamado, feito promessas, havia dito que Ele seria o Deus daquele povo, que aquele povo seria por possessão daquele Deus, e que Deus os cercaria de graça e de favor. Fez grandes e maravilhosas promessas. Nós lemos isso em Êxodo, lemos isso no livro de Números, no livro do Levítico também. Mas quando eles estão chegando na entrada da terra que o Senhor lhes havia prometido, Moisés acha por bem repetir tudo o que Deus já havia falado por intermédio dele, que está registrado em Êxodo. Deuteronômio, aliás, significa repetição da lei, ou segunda lei, porque aqui era a segunda vez que Deus estava falando a respeito desta aliança que haveria de fazer com o povo. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz promessas lindas, e antes que eles cheguem naquele lugar que o Senhor havia preparado para eles, que eles tomariam posse, o Senhor pede para que Moisés repita tudo o que havia dito anteriormente, e reafirme assim a aliança que Deus tinha feito com o povo. E nesse momento especificamente, há uma exortação da parte de Deus para que o povo obedeça a Deus, para que o povo olhe para Deus, ame a Deus, obedeça aos mandamentos de Deus. E justamente essa questão é uma questão bem problemática para muitas pessoas. Foi problemática para os israelitas e continua, me parece, ainda sendo problemática para os cristãos. Quando falamos de mandamentos, quando falamos de obediência à palavra de Deus, parece que isso é um problema e dói agudamente nos ouvidos e no coração de muita gente, como doeu agudamente no coração e no ouvido dos israelitas. Nós conhecemos a história do povo de Israel e sabemos o quanto eles foram desobedientes o tempo inteiro no deserto, o quanto eles foram desobedientes depois, quando entraram na terra. Vez ou outra levantava um rei de Israel que fazia com que o povo andasse debaixo de obediência no reino do sul, porque o reino do norte o tempo inteiro e constantemente o povo desobedecendo, achando que na desobediência eles seriam mais felizes. Porque ninguém desobedece a Deus, senão por pensar que na desobediência ele será mais feliz, mais realizado, terá mais satisfação. A desobediência, na verdade, é a presunção da pessoa de achar que o que ele decidiu fará com que ele se sinta melhor, com que ele vá mais, que ele seja mais bem sucedido, vamos dizer assim, do que obedecendo a ordem de Deus. Quando os nossos filhos nos desobedecem, é porque eles acham que fazendo o que eles vão fazer, aquilo que eles vão fazer é melhor do que o que a gente pediu para que eles fizessem, ou mandou que eles fizessem. Quando alguém
desobedece a Deus. Pode ser até que inconscientemente, mas ele pensa que aquilo que ele está fazendo é melhor do que aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Toda desobediência é uma presunção de saber melhor do que Deus. Haja visto lá no Éden, a primeira desobediência foi nada menos do que a presunção de achar que aquilo que Deus disse era menor do que o que eles passaram a pensar a respeito da árvore, que eles tinham sido proibidos de comer. Então vamos pensar aqui no texto e analisar o que Deus está dizendo para o povo. Deus faz alguns requerimentos aqui. Deus exige certas coisas do povo. Olha só, vai comigo aí no versículo 12 de novo e vamos com calma. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Tem a pergunta, e aqui já é a própria resposta. Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno? Está aí a resposta. Agora, para que Deus pede que o povo faça isso é a questão. E a resposta está aí, possivelmente depois da vírgula no seu texto. Para o teu bem. Deus pede para que o povo faça certas coisas com uma intenção. A ordem de Deus para que o povo lhe obedeça é para que no fim das contas o próprio povo seja abençoado. Em outras palavras, Deus dá ordens, Deus dá mandamentos para que a pessoa seja abençoada, não para que ele mesmo seja satisfeito nos seus caprichos. Irmãos, os mandamentos de Deus, as leis de Deus não servem para que Deus seja satisfeito no que ele acha que é e o que não é. No fim das contas, tudo o que Deus disse e faz é para que vocês sejam abençoados. Quando Deus diz não faça isso, é como um pai dizendo para o seu filho não faça isso. Quando um pai fala para o filho não faça isso, ele não quer apenas que o filho não faça aquilo, ele não quer, acima de tudo, que o filho se dê mal, se prejudique, que sofra, que arque depois com consequências, porque muitas vezes nós tomamos atitudes que naquele momento nós teremos certa alegria e certo prazer, mas depois vai gerar outros problemas. Os pais querendo preservar os filhos de dor, de angústia, de problemas futuros, dão leis e proibições aos seus filhos. Só que nós pais erramos. E muitas vezes que dizemos para os nossos filhos que não devem fazer certas coisas, muitas vezes nós erramos. Mas erramos querendo acertar. Acontece que Deus não erra como os homens. E tudo o que Deus diz é perfeito. As leis e os mandamentos de Deus servem no fim das contas para que nós mesmos sejamos abençoados. O povo de Israel não poderia usufruir daquilo que Deus estava preparando para eles, se Ele mesmo, Deus, não preparasse algumas maneiras deste povo viver. E estas maneiras vieram através de leis e mandamentos. Deus prepara uma terra, fala, lá vocês serão felizes, lá vocês gozarão de toda a plenitude do que eu tenho para vocês, mas para vocês conseguirem usufruir disso, vocês precisam obedecer os meus mandamentos. O que Deus quer afinal? Deus é um Deus caprichoso, que só está interessado em que as pessoas o obedeçam, porque senão Ele vai ficar irado porque não me obedecem? Deus não é um déspota, Deus não é um tirano, Deus não é um imperador romano, que o fim das contas, o seu grande interesse é que os outros se submetam a Ele. Deus quer que você se submeta a Ele e obedeça as suas leis e os seus mandamentos, para que você mesmo seja beneficiado, você mesmo seja abençoado. Quer ver? Olha que pergunta mais idiota que eu vou fazer. Quantos de vocês aqui querem ser abençoados hoje? Amém? Quantos de vocês aqui querem ser abençoados para o resto da vida? Quantos de nós aqui estamos obedientes à palavra de Deus? Sabe o que o texto está dizendo? Não dá para ser abençoado se nós não obedecermos a Deus. Obedecer a Deus não é o meio que Deus colocou para a gente ficar que nem cachorrinho atrás dele. É o meio que Deus proporcionou para nós mesmos sermos abençoados. E nisso nós vemos a graça de Deus. Não só Ele prepara a bênção para nós, como Ele prepara o meio para que alcancemos essa graça de Deus.
Porque nós somos tão cabeça dura, que se deixar para a gente escolher, a gente sempre escolhe o errado. Sabe por que Deus cerca o caminho? Sabe por que Deus põe uma cerca ao redor? É justamente para a ovelha, encostando, se machucar e não querer sair. Tem gente que acha, Deus está me podando, Deus não quer que eu avance fronteiras, colocou cercas ao meu redor. A questão não é que Deus não quer que você vá, é que Deus sabe que você indo, você vai se dar mal. Deus sabe o que tem do lado de fora, então Deus põe cerca entre os homens, para que os homens não andem por caminhos de dor e de sofrimento. Sabe para que Jesus veio? Para que você tenha uma vida, e vida esta abundante. Você crê nisso? Só que como você vai viver isso se você vive em desobediência? A questão não é obedecer para ser merecedor do que Deus faz, porque nunca você vai ser merecedor do que Deus faz e fez. Nunca. Nunca você será merecedor da graça salvadora em Cristo Jesus. Nunca você será merecedor que Deus cuida da tua casa, que Deus cuida da tua família, que Deus faz o que faz por você. Nunca. Mas por que Deus quer que eu obedeça? Não é para me tornar merecedor, é para fazer com que haja uma viabilização daquilo que de fato está para mim, mas eu não posso receber, porque eu não sei andar no caminho correto. A Chapeuzinho Vermelho tinha um caminho que podia seguir, mas ela preferiu andar pela estrada fora, bem sozinha, para levar os doces para a vovozinha. E quem é que estava na floresta? O lobo. O lobo atacou ela no meio da floresta? Aonde o lobo foi? Na casa da vovó. Você lembra desse texto bíblico? Mas o lobo espreitou a Chapeuzinho Vermelho na floresta e armou uma tocaia lá onde ela pretendia ir. Você é teimoso como eu, vai querer andar pela floresta, sozinho. O que vai acontecer com você é que o lobo vai te ver ali. Dá para entender a didática? E quem não vai receber a bênção como devia é você. Porque quando você chegar diante da tua bênção, você acha que é a tua bênção, você vai falar: nossa, vovó, que olhos grandes você tem. Mas não é a vovó. Fruto da desobediência, ela não podia ir por aquela estrada. E por que nós podemos seguir o curso que nós queremos dar para a nossa vida? Irmãos, Deus não está, com todo o respeito que eu lhes devo, Deus está pouco se lixando se você tem opiniões, porque as suas opiniões são inevitavelmente erradas. Quando confiamos no nosso coração, nós somos sempre enganados. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Os caminhos que nós buscamos para nós são caminhos de morte. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando você colocou a sua confiança em Jesus e falou: a partir de agora tu és o meu Deus, você disse para ele assim: o Senhor é que sabe o que é o melhor para mim. O Senhor é que sabe o que de fato é melhor para mim. Se não foi isso que você disse para Deus, eu espero que você diga isso a partir de hoje. Será que você crê que o Senhor sabe o que é melhor para a tua vida? Amém? Então passe a obedecer a Deus, para de ser cabeça dura, para de ser teimoso, porque tudo que Deus manda você fazer, não é para te proibir de fazer coisas, porque você fazendo coisas erradas não afeta a Deus. O problema dos seus erros e dos seus pecados é que isso afeta você. Deus não muda. Se você parar de adorar a Deus, Deus continua sendo Deus. Se você pecar, Deus continua sendo santo. Se você andar por caminho tortuoso, Deus continua estável. Em Deus não há sequer sombra de variação. Deus não muda por nossa causa. O problema do nosso pecado é para nós, não é para Deus. Quando Deus fala: não faça isso, não vá por aqui, ande por ali, afaste-se dessas pessoas, não é porque Deus vai ser afetado com as nossas más escolhas, é porque nós deixaremos de ser beneficiados, nós deixaremos de usufruir daquilo que Deus preparou para nós. Deus preparou uma família maravilhosa para cada um de nós. Deus preparou uma vida cheia de alegria para nós, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio da tribulação, com ou sem dinheiro, no meio de tantas coisas.
Mas é óbvio que Deus tem coisas maravilhosas para nós. E como é que nós experimentamos isso? Obedecendo os mandamentos de Deus. O que o Senhor pede de vocês? Senão que vocês o amem. Mas por que Deus quer que vocês amem a Ele? Porque Deus está carente? Deus precisa de pessoas o amando? Será que Deus é um artista da Broadway, que está precisando dos likes e das curtidas de cada um de nós, das nossas orações? Será que Deus precisa que você entre no Instagram dele, para curtir a foto dele, porque senão ele vai achar o quê? Ele está sem popularidade? Vocês acham que Deus fica carente no céu, quando alguém simplesmente fala, eu não quero adorá-lo? Vocês acham que Deus tem crise existencial? Você acha que Deus tem problema de autoestima? Deus não quer que você o ame por Ele, Deus quer que você o ame por você, porque o beneficiado em amar a Deus não é Ele, é você. Deus não muda se você não o amar, mas tudo muda na sua vida se você passar a amar a Deus. Tudo muda. Dá para entender que tudo que Deus faz para a gente, até aquilo que não parece ser bom, é bom. Dá para começar a entender o que o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Dá para você entender que quando Deus fala assim, me ame, Deus não está falando, por favor, eu estou carente, estou desesperado, ninguém me quer nesse mundo, me ame, eu preciso de pessoas que fiquem cantando musiquinhas para mim nas igrejas. Ai, como eu gosto dessas coisas. Eu fico emocionado quando as pessoas cantam para mim, eu fico emocionado quando as pessoas me aplaudem nas igrejas. Puxa, aí eu falo, oh meu eu mesmo, né? Porque não tem como falar meu Deus, tem que falar, oh meu eu. Vocês acham que Deus precisa disso? Quando Deus fala, eu quero que vocês me amem, Deus está dizendo, quando vocês me amarem, o bem acontece para vocês. Eu sou eu sem vocês. Vocês sem mim não são nada. Quando Deus fala, me ame, é para o seu bem. O Senhor diz, não apenas me ame, Ele fala, guarde os meus mandamentos. Ande nos meus caminhos. O caminho do Senhor não é o caminho que o lobo está. Você está entendendo? O lobo está justamente do outro lado. Os caminhos do Senhor são caminhos retos, caminhos planos, caminhos que dão para a salvação, caminhos de alegria. São caminhos difíceis, irmãos. São caminhos geralmente muito estreitos. Você sabe que é assim que funciona. É um caminho bem estreitinho, você anda passo de modelo, quase com um pé passa na frente do outro. Não dá para andar de qualquer jeito. Qualquer vacilozinho você pisa fora do caminho de Deus. Você é crente, você sabe. Mas por que Deus quer que você ande no caminho reto? Porque se você andar no caminho torto, você vai fazer Deus passar vergonha. O que os anjos vão falar, né? Puxa, se eu andar torto, os anjos vão comentar, nossa, você viu os filhos de Deus andando tudo torto? Gente, o problema não é de Deus, o problema é nosso. Quando nós andamos no caminho errado, somos nós os prejudicados, nós somos os que sofremos. Aqui, pensa em questão de segundos aí na sua cabeça, você não vai precisar de muito esforço. Quanta cabeçada você deu na vida porque você fez a coisa do jeito errado. Hoje você sabe, ou antes até você sabia, mesmo assim você insistiu. Você quis arriscar, você falou, eu vou pagar para ver, e está pagando caro. Quantos de nós sofremos, quantos de nós passamos por angústias, e quantos de nós não apenas sofremos, mas submetemos a nossa família ao sofrimento, à dor, à desgraça, por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso caminho torto. Quantos de nós, irmãos, misericórdia, misericórdia. Ló está com Abrão, os pastores da criação de Ló estão discutindo com os pastores da criação de Abrão. Ló, sobrinho de Abraão. Eles falam, nós não podemos mais ficar juntos, estamos tendo problemas. Já estavam ficando ricos, cheios de criação. Os nossos pastores estão brigando, precisamos nos separar. Primeiro, já começou errado porque Abraão não podia ter levado ninguém da sua família, era para deixar toda a sua parentela para trás. Ele causou uma possibilidade de problema na vida de Ló. Se Ló não tivesse ido com ele, não tinha esse problema. Mas ele fala, Ló, vou te dar uma chance de ser feliz. Escolhe a melhor coisa aí para você. E o lado que você escolheu, eu vou para o lado contrário. Ló levanta o olho e vai olhando. Que lugar é bom para pastagem? Quero um lugar que tenha pastos bem verdinhos.
água abundante. Ele olha e ele vê a campina de Sodoma. É para lá que eu vou. Abraão fala, eu vou para o lado oposto. E vocês sabem a história de Ló. Foi levado como escravo, cativo, depois numa terra de pecado, de destruição. O Senhor, por causa de Abraão, foi lá para salvar a vida de Ló, tirar ele lá de dentro. Você conhece a história. Não foi por causa de Ló, não. Foi porque Abraão intercedeu diante de Deus. Então aqui abro parênteses. Irmão, seu familiar não tem condições de orar, se ele pedir alguma coisa a Deus, você acha que Deus não vai ouvir porque ele está lá no meio do pecado? Mas você é servo de Deus, então comece a interceder por eles. Deus vai ouvir tua oração e vai mandar anjo lá dentro de Sodoma e vai socorrer tua família. Você precisa crer nisso. Estava lá, ele escolheu ir para lá e ele foi com a família dele. Ele submeteu a família dele a uma desgraça por uma escolha errada. Na fuga de Sodoma, diz o texto sagrado que a ordem foi: vá embora e não olhem para trás. Mas a família estava acostumada a lugar de pecado, lugar de desobediência. Ló era um homem ainda o mais justo daquele lugar, e mesmo assim não tinha muita moral. Eles fogem, no meio do caminho a esposa dele desobedece, olha para trás, e vocês conhecem a história. Fica no meio do caminho. No meio do percurso eles estão indo embora, acham um lugar, e aí está lá Ló e suas 2 filhas. Tudo isso porque ele tomou uma decisão errada lá atrás. Ele submeteu, não só ele, mas a família dele. Então, crente, não esqueça que você tem família, e você tomando atitudes erradas, você submete a tua casa. Ele, no meio do percurso, está com as suas filhas falam, poxa vida, nosso pai não vai deixar descendência, porque só tem filhas mulheres, e filhas mulheres não levam o nome da família adiante. Nosso pai precisa de filhos homens, mas a nossa mãe morreu, nossa mãe ficou para trás, precisamos fazer alguma coisa. Deram bebida para Ló, Ló encheu a cara, ficou bêbado, se deitou com as 2 filhas. As 2 filhas engravidaram de Ló, Amon e Moabe. Você já leu o Antigo Testamento? Você viu quanta guerra de Israel com Amon e com Moabe, com os amonitas e os moabitas? Porque um dia Ló tomou uma decisão errada para a vida dele. Quantos de nós escolhemos as campinas de Sodoma porque parecem mais verdes, mas agora nós não temos desculpa, porque a palavra de Deus deveria nos guiar, mas nós preferimos o caminho mais fácil, nós preferimos aquilo que tem uma prosperidade mais imediata, nós preferimos aquilo que traz um prazer no momento, ao invés de escolhermos a palavra de Deus. Obedecer a palavra, irmão, não é uma questão de fazer o capricho de Deus, porque Deus não precisa de nenhum de nós. Se você parar de obedecer a Deus, se você se levantar, se essa igreja aqui se levantar e falar, Senhor, nós não queremos pregar a tua palavra aqui no bordão, nós não queremos pregar a tua palavra em lugar nenhum, Deus vai levantar pedras e vai fazer com que as pedras clamem. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não está desesperado, ansioso para que as pessoas o venerem ou adorem. Somos nós quem precisamos desesperadamente de fazer algo com relação a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos obedecer a Deus, e isso para o nosso bem. Dá para ver a graça de Deus nisso? Dá para ver a graça de Deus, Deus com a vara da sua lei aqui, ó, bate de cá, bate de lá, no caminho meu servo, no caminho minha serva, vamos, e você chora daqui, chora dali, às vezes fica rebelde. Rebelde contra a palavra, rebelde contra a lei de Deus, rebelde contra a vontade de Deus, e não entende que a tua rebeldia é justamente o que te trará dores e sofrimento. Porque andando no caminho do Senhor, só há delícias para a tua vida. Para que o Senhor pede essas coisas? Para o teu bem. Então esse texto, ele faz com que nós sejamos corrigidos em pelo menos 3 enganos. Primeiro, que os bens do Senhor, eles são apenas bens materiais. Eu já tive até um bloqueio de falar de bênção na igreja, não queria nem pregar sobre isso, nem falar sobre isso,
Porque sempre que se fala bênção, parece que os crentes associam bênção a coisas materiais. Então, bênção é ganhar um carro, bênção é uma casa, bênção é emprego, cuidar dinheiro. Bênção gira em torno de dinheiro. Isso só mostra a idolatria do povo. Só mostra o mamon no coração da galera. O povo ama o mamon, mas como eles têm medo de ficar com o mamon e depois ir para o inferno, então eles querem um Deus que seja semelhante a mamon. E esse Deus dá coisas. É um pseudo-mamon. Misericórdia. Esse texto nos livra deste engano de pensar que os bens do Senhor, ou que o bem do Senhor, significa necessariamente bens materiais. Guardar os mandamentos do Senhor já são um bem para a nossa vida. Então veja bem, a Bíblia diz que Deus quer o nosso bem. Quando você guarda os mandamentos de Deus, isso já é um bem na tua vida. Em si, guardar os mandamentos, obedecer a palavra de Deus já é uma bênção na tua vida. Porque primeiro, já é uma honra tremenda poder servir a este Deus. Eu não sei quem você pensa que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quem você acha que Ele é. Mas Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas na mão ali, ó, que faz com que as leis naturais continuem sempre existindo. É Ele quem dá ordem a todos os seres, é Ele que faz acontecer, é Ele que faz deixar de acontecer. É Ele que cria, é Ele que tira da existência. É Ele. Não há Deus acima do Senhor. Existem outras coisas que as pessoas classificam como deuses, mas a estes nós chamamos de ídolos. Os ídolos dos povos são coisas vãs, são coisas inúteis, são descartáveis. Só o Senhor é Deus. E você tem ideia do privilégio que é servir a este Deus? Eu conversei com um homem um dia em Nova Odessa, e ele se acha um cara muito importante, ele se acha um cara muito privilegiado. E sabe o que ele é? Assessor de vereador. Ele é um assessor de um vereador. Ele se acha importante. Eu tenho certeza que vocês lá no café devem lidar com um monte de gente que acha que é importante. Ou porque já é um grão-duque lá, ou porque trabalha diretamente com o grão-duque, ou porque não é nada, de vez em quando passa e o grão-duque fala bom dia. E eles acham que são importantes. Não é? Acha que só porque... Nossa. Nós temos o nosso grão-duque dentro da igreja Nazareno, o pastor Manuel Lima. É o nosso diretor nacional. É óbvio que ele é um homem que merece respeito, não está onde está à toa, não nasceu ontem, não começou a trabalhar e servir a Deus agora, mas ele passa, tem gente que bate continência, levanta, beija a mão e pede benção, fica puxando o saco. Vou esquecer nunca mais, a gente estava no acampamento, ele passou assim, ele doido para comer, tadinho, foi rápido na fila assim para comer, e cumprimentando, Pai do Senhor, Pai do Senhor, dando atenção ainda, e aquele povo largando o prato e correndo atrás dele, com a mãozinha assim, mas porque acho que é um privilégio, conhecer, ser conhecido por alguém que é importante entre os homens. Você tem ideia do privilégio que é você ser o embaixador do reino de Deus? Você tem ideia do privilégio que é você ser um servo do Rei dos Reis? Você tem ideia do que é isso? Ah, talvez não tenha. Porque se tivesse, você brigava com unhas e dentes para fazer o que você tem que fazer. Não largava tudo aí à toa, aí, ó, tudo a Deus dará, as coisas acontecendo. A obra de Deus aí por fazer, a obra de Deus aí para acontecer, precisando de trabalhadores na seara. Sabe o que é para a gente fazer? Senhor, eu estou com 2 enxadas na mão, eu vou aprender a mexer com a esquerda também, que eu só sei mexer com a direita, mas trabalhar para o Senhor é a minha honra. E alguém te pergunta, o que você ganha? Não quero mais nada, tudo que tinha que receber eu já recebi. Ele me ama, Ele me chamou para trabalhar para Ele, não quero nada. Ele é o meu Senhor, estou trabalhando para o meu Senhor, para o Senhor da minha vida, para aquele que eu amo, para quem eu devo tudo. Ele nos chama para o nosso próprio bem. Isso esclarece um erro de pensarmos que receber os bens do Senhor ou o bem do Senhor significa necessariamente ter coisas materiais. Irmão, ter coisas materiais é bom. Espero que Deus te dê muitas coisas nessa vida, ao ponto de não permitir que você seja tragado pela vaidade e pela avareza. Espero que Deus te dê uma churrasqueira bem bonita na tua casa e muito dinheiro para você comprar carne e me chamar.
Espero. Dá, Pai. Mas os bens do Senhor não estão só nisso. Então é assim, vai dar um testemunho. Testemunho geralmente são duas coisas. Consegui alguma coisa, uma porta de emprego, alguma coisa, fui curado de uma doença. Testemunhos são isso. É difícil a gente ouvir assim, ó, eu estava orando de noite e Deus falou comigo. Deus falou no meu coração, lá no íntimo da minha alma. Eu estava angustiado, eu falei com Deus, e o Pai pôs a mão em mim, me trouxe um bálsamo na alma, e olha a paz que eu estou aqui agora. Eu não era ninguém lá fora, ou eu era alguma coisa importante lá, as pessoas achavam até que eu era alguma coisa, mas agora, o Senhor me chamou e eu o sirvo, eu ajudo, eu limpo a igreja, ó. Glória a Deus. A gente não dá testemunho dessas coisas, porque isso não é um bem, ou a gente não percebe que isso é um bem, porque bem para nós, que estamos tão acostumados com a tirania de Mamon, é ter coisas. Então um dia legal é o dia do Black Friday. Quando nós falamos em guardar os mandamentos de Deus, isso não é uma prática para crentes carnais, ou uma prática para os ímpios. Guardar os mandamentos do Senhor é coisa para crentes espirituais. O crente que fala assim, eu amo a lei do Senhor. Ah, como eu amo a lei do Senhor. O salmista fala isso. A lei do Senhor para mim vale mais do que ouro. Ah, eu me deleito na lei do Senhor. Ela para mim é doce. O salmista fala no Salmo 119 assim, nossa, como eu estou aguardando que o Senhor me mande a tua lei para que eu a obedeça. Olha só, estou aguardando uma ordem tua só para eu fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas só crente espiritual, na verdade, tem prazer em obedecer a Deus, mesmo que isso lhe doa, e geralmente obedecer a Deus dói. Porque coisa que não dói, outro dia falávamos sobre isso na casa lá do Xandão. Fazer coisas que não te doem, não precisa necessariamente ser obediência. Você pode fazer por conveniência. O que você acha que é certo, Deus não precisa mandar você fazer, você faz. Obediência é Deus falar para você fazer coisas que você às vezes nem acha que tem que fazer, mas você obedece, você acata, porque você sabe quem é que está dando a ordem. E você que tem juízo e teme a Deus, fala, Pai, eu vou fazer. Não entendo, nem acho que é assim, mas o Senhor mandou, quem sou eu para retrucar? Vou obedecer, ponto e acabou. Isso é obediência. Esse texto nos mostra que bem não significa apenas coisas materiais. Segunda correção que esse texto nos traz é o de pensar que obedecer os mandamentos do Senhor é um castigo. Os mais novos geralmente pensam isso. Mas pensam isso por causa dos pais. Porque nós pais infringimos castigos dos nossos filhos, isso vira uma cultura no coração, de que castigo, mandamento, lei dentro de casa são coisas ruins. Então nós temos lá no nosso subconsciente que obedecer mandamento é um castigo. Obedecer mandamento de Deus é uma coisa ruim, é uma coisa pesada. E obedecer os mandamentos de Deus não é um castigo. O que é que 1 João capítulo 5 versículo 3 fala? Que os mandamentos do Senhor não são penosos. O salmista lá no Salmo 119 ele fala, os mandamentos do Senhor são o meu prazer. Não são penosos, são prazerosos os mandamentos do Senhor. Sabe por que você não tem prazer nos mandamentos de Deus? Porque você ama demais o pecado e ama de menos o teu Senhor. Quando você ama o teu Senhor, é um prazer fazer tudo o que Ele manda. É sempre um prazer. Mas para quem gosta demais do pecado e não quer abrir mão dele, fazer as coisas de Deus é o terror dessas pessoas. Porque os mandamentos, a lei de Deus e os mandamentos, elas não vêm para punir os santos de Deus, os servos e servas de Deus. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus vem para punir os transgressores. É o que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 9. Os mandamentos de Deus, eles servem para punir os transgressores. Porque quem está andando diante de Deus corretamente, a lei não faz nada com ele. A lei só pune os transgressores. Se você estiver andando na pista
e não estiver excedendo a velocidade, você não precisa se preocupar em tomar multa por excesso de velocidade. Mas, se você estiver andando e der uma passada, igual hoje a gente passou, era 80 por hora naquele trecho, e estávamos um pouco a mais. Não era muito assim. E tinha uma guarita da polícia rodoviária ali na frente. E de longe ele veio andando, parecia o Exterminador do Futuro, olhando para a gente assim, com a arma na mão, assim, ó. Mas não era uma arma, era aquela arma de multa, manja? Ele apontou assim. Foi seguindo, para medir velocidade, para já pegar a placa do veículo. E o Tom com o pezão no freio, o carro. Que carro. Vamos ver as próximas cenas dessa série, né? O que acontecerá, se vai chegar lá um avisozinho na casa dele, se não, vamos saber no futuro. Mas quem está andando na velocidade correta, não precisa ter uma preocupação dessa. Mas a gente estava pisando na bola. Porque a gente estava conversando, conversa vai, aquele calor e precisando de muito vento dentro do carro. Essa desculpa é que você usa para um monte de pecado. Né? Precisamos de vento, então aumente a velocidade, corra, que é para entrar mais vento no carro. Não é bem por aí, né? Quantos de nós infringimos a lei de Deus, fazemos aquilo que não deve ser feito, porque amamos fazer essas coisas, porque somos transgressores, e a lei pesa para nós, a lei de Deus pesa para nós, a lei de Deus só pesa para quem transgride. Aqueles que andam na retidão da verdade não precisam temer a lei, porque eles estão fora do risco da punição que a lei pode trazer. Então você não quer ser punido pela lei? Ande corretamente, anda na bênção. Filho, você quer viver bem muitos anos na terra? Honra teu pai e tua mãe. Você quer o contrário? Então faz o contrário para ver. Seu pai vai ficando mais velho, sua mãe vai ficando mais velha, você vai largando eles achando que eles não têm mais importância na tua vida. Aguarda a multa chegar na tua casa depois. Quando nós somos obedientes, nós nos tornamos semelhantes àquele que obedeceu o Pai em tudo. Quem que é esse? Jesus. Quantos aqui querem ser semelhantes a Jesus? Eu quero. Você quer ser semelhante a Jesus? Não é deixando a barba crescer. Não é andando de bata, sei lá se Jesus andava de bata, sandalinha de couro, não sei. Os nossos Jesus, agora, dos nossos dias, nas peças de teatro, andam assim. Jesus eu não sei. Não é nessas características que precisamos ser semelhantes a Jesus. E nem dá para ser semelhante a Ele nesse sentido. Nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos fazer o quê? Obedecer ao Pai. O prazer de Jesus, presta atenção, o prazer de Jesus era obedecer ao Pai. Então vai aqui uma chicotada na gente, me incluo, que gosta de churrasco, por exemplo. Jesus se encontra com uma mulher, está conversando, evangelizando essa mulher, falando dos planos do reino de Deus. Os discípulos saem, vão buscar carvão, gelo e refrigerante. O outro discípulo passa no açougue, compra aquela peça de picanha, coisa rica, coisa linda. Aquelas linguiças cuiabanas, é cuiabana que fala, Xandão? Aquela linguiça lá, aquela linguiça cuiabana, eles compram e vêm até Jesus e falam: Jesus, agora nós vamos fazer aquele churrasco, Jesus. Jesus fala assim: então, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Que comida é essa? Fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava mais interessado em fazer as coisas do Pai, porque o que alegrava a vida dele era muito mais do que as coisas que nos alegram. Alegrava a Jesus fazer tudo que o Pai mandava fazer. Dá para a gente entender isso, povo? Amém? Acho que a gente precisa tomar um. E o terceiro erro que nos é corrigido: pensar que obedecer aos mandamentos é impossível. Isso é o que eu mais ouço. Os outros eu já ouvi, mas esse é o que eu mais ouço. Pastor, é impossível obedecer os mandamentos de Deus. Você acha? Então eu quero que você vá comigo para a gente ler dois textos. Primeiro texto, Ezequiel capítulo 36, versículo 27.
Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Porei, isso é Deus falando, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e porque o meu espírito estará dentro de vocês, eu vou dar condições para que vocês me obedeçam. Esse Deus é um Deus de muita graça, é muita bênção isso. Deus prepara a bênção para a gente não consegue chegar lá. Ele força o caminho para a gente chegar, a gente não consegue ficar no caminho. Ele dá o Espírito Santo para a gente poder chegar no caminho, ficar no caminho, para chegar na bênção de Deus. Deus prepara tudo. Deus prepara a bênção e o meio de alcançarmos a bênção dele. Que Deus maravilhoso é esse? Será que seu coração se enche de gratidão em ouvir que Deus é um Deus tão cheio de amor por você, que te ama dessa maneira, que faz tudo para você, e não apenas faz, mas vai te corrigindo ao longo da vida, para que você consiga usufruir da bênção dele? Aí quando você fala, pai, eu não consigo, ele fala assim, então eu vou colocar em você algo que vai te dar capacidade, condição de fazer o que você tem que fazer. Eu vou te dar o meu próprio Espírito, e o meu Espírito fará com que você me obedeça, ande nos meus caminhos e obedeça os meus mandamentos. Irmão, você é crente em Jesus Cristo, você ama a Deus, você busca a Deus, você é daqueles que anda no caminho de Deus. Você fala, pai, você sempre ora, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Então você pode sim obedecer os mandamentos de Deus. Não pode porque você consegue, você pode porque o Espírito de Deus habita na tua vida. Dá para dar um glória a Deus por isso? O Espírito de Deus habita a nossa vida, de modo que nós andemos no caminho dele, para a finalidade de nós mesmos sermos abençoados. Que é isso? É serviço completo. Eita, Deus tremendo. É para deixar a gente com vergonha isso. É para a gente parar e falar, não gente, vamos parar de brincar, acabou a brincadeira, vamos jogar de verdade? Não dá. Que Deus tremendo é esse? Não dá para a gente obedecer porque a gente é falho. Eu ouço demais, pastor, eu quero obedecer a Deus. Não, isso não é um ou outro. Muita gente, eu quero, mas não dá. Não dá porque você está tentando sozinho, irmão. Não dá para entrar no caminho de Deus que é reto, é estreito, e querer trilhar ele até o fim sozinho. Não dá. Mas porque o Espírito Santo de Deus habita em você, aí você consegue obedecer a Deus plenamente. Então para de apagar o Espírito da tua vida, para de se encher de outras coisas, começa a se encher do Espírito Santo de Deus, passa a buscar mais a Deus com intensidade. Mas fala assim, mas eu preciso estar mais santificado para buscar a Deus. Não, irmão, busca a Deus do jeito que você está, cheio de nhaca, cheio de craca, volta fedendo da lavagem que você estava comendo, e volta para diante de Deus, que Deus vai fazer com que você receba vestes limpas, com que você receba aquilo que você precisa. Volte-se para Deus, e Ele te tratará com misericórdia de graça. O que não dá é para você ficar longe dele, dando desculpas que não dá para andar no caminho. É só você se voltar, Deus te dará condições para que você ande diante dele, porque esse é um Deus riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. É vergonhoso falar de Deus, dá vergonha de falar da graça de Deus, porque nós ficamos ainda protelando e dando desculpas, nós andamos por outros caminhos e ficamos arrumando argumentos. E Deus fala, não tem desculpa, eu preparei a tua bênção, eu te dei o caminho para você chegar até ela, e o meu Espírito está à tua disposição para que você consiga andar nesse caminho. Se você quiser, o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida de modo que você não viva mais no pecado, de modo que você não ande mais pelo caminho errante, de modo que você trilhe o caminho reto do Senhor e receba a bênção plena de Deus na tua vida. Se você quiser, é só falar, pai, eu quero é hoje que eu preciso disso, encha a minha vida dessa graça, encha a minha vida dessa virtude, eu preciso desse Espírito. E esse Espírito, irmãos, isso é maravilhoso. Esse Espírito não é um Espírito como de uma entidade. Outro dia, nós conversávamos lá na minha casa, eu e nosso irmão, estávamos em casa conversando, e eu falava justamente sobre isso, o irmão Celso, estávamos falando sobre isso. O Espírito que vem sobre nós
Não é um espírito de uma entidade, como numa umbanda, por exemplo, como num terreiro de qualquer coisa, que cada um recebe uma entidade diferente. Nós não recebemos cada um espírito diferente, ou espíritos individuais. Nós recebemos um só espírito que enche a igreja, o corpo de Cristo. Cada corpo tem o seu espírito. Eu tenho o meu espírito em mim, mas Deus quer habitar em mim. Só que eu não sou um indivíduo, eu sou parte de um corpo. E se eu sou parte desse corpo, há um espírito neste corpo, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que vem habitar no crente, fazer com que o crente ande em retidão. Irmão, não tem desculpa para crente viver no pecado. E agora, o que eu faço, pastor? Desisto? Acho que não. Está ouvindo o que Deus está falando? Volta agora, corre para diante de Deus. Deus vai hoje restaurar a tua vida. Deus é muito, 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 muito rico em misericórdia. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se. Ele olha e fala: não vou acabar, não vou destruir, não vai ser o fim agora. Minha longanimidade fará com que chegue o próximo dia, e no próximo dia a minha misericórdia se renova, e eu alcançarei com esta misericórdia que se renova a cada dia. Porque você sabe que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos destruídos. Pai, eu quero essa graça, eu quero obedecer os seus mandamentos, mas isso é impossível. Ah, é? Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você quer fazer as coisas que são espirituais? Quer andar no caminho de Deus? Quer fazer as coisas de Deus? Para de buscar as coisas que dizem respeito à sua carne. Para de buscar as coisas que apenas satisfazem uma pessoa, um ser humano. Faça algo, busque algo que vai te levar além, que alimenta a tua alma, que te fortalecerá diante de Deus. Para de ficar preso em série de televisão, em novela, em filme, em videogame, em qualquer coisa, e vai buscar Deus, vai orar, vai buscar Deus, vai acordar de noite, vai buscar Deus em oração, mergulha na palavra de Deus, busca Deus, busca Deus, busca Deus, não se canse de buscar Deus. Sabe qual é o problema? A gente não busca Deus. É um povo que gosta de ir na igreja no final de semana, passa a semana sem Deus, vai no final de semana no culto, eu vou para me abastecer. Mas que linguagem do quinto dos infernos é essa? Você não é carro que abastece no domingo e fica até outro dia. É todo dia na presença de Deus. Irmão, se você desconectar um minuto, o diabo vem e te traga, o pecado vem e te traga, o mundo vem e te afasta de Deus para mais longe. Você pisou num abismo, vem outro logo em seguida. Não acho que deu fim, não. É o tempo inteiro conectado com Deus, mas aí fazemos questão de pensar, de condicionar nossa mente a programinhas religiosos. Não, mas eu estou indo na igreja, isso está bom coisa nenhuma. Está bom agora que você está ouvindo isso, e você está sendo chacoalhado para viver a sua vida cristã todos os dias. Vida cristã não é ir na igreja um dia, cantar, fazer o que você fizer na sua igreja, misericórdia. Vida com Deus é todo dia, é acordar, é comer, é trabalhar, é ir para a escola, é se relacionar com a família, é conviver com as pessoas, é enfrentar os problemas do dia a dia, é entrar no trânsito, alguém te fechar. Vida com Deus é dia a dia, o tempo todo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Para de ser carnal, para de fazer coisas da carne, começa a buscar Deus. Me perdoa a linguagem, mas para de ser um tonto e ficar fazendo um monte de besteira que esse monte de crente de Araque fica falando que tem que fazer, e passa a fazer o que importa mesmo, vai buscar Deus em oração. Não tem outra saída, é simples. Olha só, ser crente é o negócio mais simples do mundo. Você colocou sua fé em Jesus? Coloquei. Você ama Jesus? Amo. Você crê que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus? Eu creio. E agora? Agora você ora e lê a Bíblia e fica em comunhão com seus irmãos. Que mais? Acabou. Mas nem um votozinho? Nem um voto, César. Mas nem uma campainha? Ou campanhazinha? Porque campainha...
nenhuma campanhazinha? Não. Mas, e o dízimo? Não, o dízimo é por minha causa, porque se não der eu vou atrás de você. Entenderam? Porque isso eu estou fazendo com Deus. Vida com Deus é isso, é oração, é palavra, é comunhão com os irmãos. E comunhão com os irmãos não é falar paz do Senhor no culto. Comunhão com os irmãos é se importar com o irmão. Você está vendo que tem gente do seu lado aí que não veio. Você sabe quem é? Nem sei, pastor. Pois é, está todo domingo aqui e não sabe quem estava do seu lado. Ligou alguma vez da semana para ver se a pessoa está bem, se está acontecendo alguma coisa. Se importar, amar, só isso. É vida com Deus. E você fazendo isso, o que acontece? O Espírito de Deus vai vindo e vai te enchendo, vai te dando virtude. E essa virtude, ela serve não para você ser importante na igreja e aparecer com dons espirituais. Essa virtude serve para você andar no caminho e obedecer os mandamentos de Deus. E quando eu fizer isso, aí eu recebo a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus está trocando comigo? Não, porque é o caminho que me leva à bênção. A bênção de Deus está lá, Deus já deu. Deus já falou, seja abençoado. Agora, irmão, vai para debaixo da chuva. Deus está falando, vai chover agora. Então sai debaixo do guarda-chuva. Vai lá para o meio para você receber a graça de Deus. Vocês estão entendendo? Se você prestou atenção no texto que fala sobre a semeadura, o semeador saiu a semear. E ele anda, e uma parte da semente cai à beira do caminho, a outra cai junto às rochas, outro cai no meio dos espinhos, e o outro vai cair numa terra boa. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o problema é a terra. Ou o que está nela, ou onde ela está. O teu coração é isso, essa terra. Deus quer fazer com que você frutifique, seja abençoado, com que as coisas aconteçam na tua vida. Mas aí Deus manda as coisas na tua vida, e você que é essa terra, é uma terra dura. É uma terra que absorve as coisas de Deus, mas não produz. Com essa parábola da semeadura, fala que só aquela terra lá, que é terra boa, é que produz fruto. Mas para piorar, Hebreus 6, fala que tem uma outra terra que recebe a chuva o tempo todo e não dá fruto, só dá espinho e abrolho. Poxa, a terra está recebendo chuva igual a outra, mas ela não produz coisa boa. Essa terra não serve para nada, a não ser para tacar fogo nela. Misericórdia. Eu tenho certeza que você sabe que o Senhor se manifesta com graça nesse lugar e fala aos nossos corações. E por que a bênção de Deus, por que o bem que Deus faz não chega como deveria na tua vida? Por que não frutifica a tua vida? Onde está o problema? Não é hoje que tem que mudar. Fala, pai, eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque o Senhor está me deixando reto para eu ser abençoado, e eu prefiro andar torto. Muda esse meu coração aqui, ó. Tira esse coraçãozão duro aqui, coloca um coração novo dentro de mim. Coloca em mim uma disposição nova para te servir, para te amar, para amar os meus irmãos, para obedecer tua palavra. Coloca em mim uma disposição nova. Deus está disposto e desejando que você agora queira que Deus faça algo na tua vida, porque Ele quer fazer algo na tua vida hoje. Eu gostaria de propor uma oração, que nós orássemos agora para que Deus venha com graça sobre nós. Para que o mandamento de Deus, quando você lê na Bíblia assim, ó, não faça, ao invés de você falar proibição, ou fingir que não está vendo e desobedecer, você fala assim, eu vou acatar tudo que a Bíblia fala, porque a partir disso minha vida vai ser melhor, eu serei bem-aventurado. O que fala o Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem, aí primeiro fala o que ele não deve fazer. Não anda com certo tipo de gente, não para com outro tipo de gente, e não se senta para ficar com outro tipo de gente. Ou seja, pelo contrário, ele não faz isso. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Eita glória! Tudo o que ele fizer prosperará. A sua folha não murcha, dá o fruto no tempo certo. Irmão, essa vida é uma bênção. Mas por que a gente não vive isso? Porque prefere ficar com aquelas pessoas ao invés de meditar na palavra de Deus. Mas não é
Não vai continuar mais. Hoje muda isso em nome de Jesus. Você vai se colocar diante de Deus e falar: pai, eu não quero mais essa vida de desobediente. Eu quero ser um daqueles que te obedecem em tudo. E não só quero te obedecer, eu quero ter prazer em obedecer a tua palavra. Eu quero ser um daqueles que o Senhor olha e fala assim: ó, esse é meu servo que eu tenho prazer. Tenho prazer, ele me ama, ele ama tudo que eu falo, tudo que eu proponho, ele sabe que é bom para ele e ele me obedece. Então eu quero te pedir para colocar-se de pé e nós vamos orar. Vamos orar e Deus nos dará graça neste lugar. Ele virá com a mão dele poderosa, de modo que o seu coração seja tocado, transformado. Quem sabe não é o momento de você falar: pai, eu tenho sido um religioso até agora, tira isso de mim, afasta isso do meu coração. Eu quero te conhecer o Senhor pela tua palavra, eu quero amar os teus mandamentos, eu quero ter prazer em cumprir a tua vontade, porque no fim das contas a tua vontade é o que me abençoa. Eu sou abençoado toda vez que te obedeço, que ando nos teus caminhos. Então, em nome de Jesus, se coloque diante de Deus e ore por você. Ore pela tua vida agora. Você quer que a tua família seja abençoada? Começa fazendo algo na tua vida. Começa você andando no caminho certo, para que você pare de tomar decisões de ir para lugares errados, de fazer coisas erradas, de estar com pessoas erradas. Tome você a postura de querer mudança para si, e a partir de você, a sua casa, a sua família, com certeza vai ser alcançada e abençoada. Deus bendito, Tu és o nosso Deus. Nós não temos outro Deus, nem queremos outro, ainda que houvesse. Tu és o nosso Deus, nós te amamos, amamos tua palavra, amamos, Senhor, os teus mandamentos. Eles não são penosos, são maravilhosos. Tudo que o Senhor requer de nós, na verdade, é para o nosso próprio bem. O Senhor não nos pede nada, porque o Senhor é quem precisa. Nós precisamos te amar, nós precisamos te obedecer, nós precisamos andar no caminho reto, nós precisamos fugir do pecado. Não é por tua causa, é por nossa. A tua glória não está em satisfazer-se apenas do capricho de te obedecermos. A tua glória está em que o teu reino chega numa vida e a transforma completamente. A glória para o teu nome é que vivamos segundo a tua vontade para o nosso bem. O povo de Israel não experimentou tudo o que podia porque andou fora dos teus caminhos. Gozaram por tão pouco tempo daquela terra que o Senhor lhes deu. Foram afastados por tanto tempo, levados de um lado para o outro. E hoje, muitos dos que são chamados igreja, hoje fazem da mesma maneira. Sofrem no casamento, sofrem em todas as áreas da vida, porque não obedecem ao Senhor. Preferem tomar decisões sozinhos, preferem caminhar sozinhos, trilhar a vida sozinhos. Eles têm um Deus e não reconhecem. Mesmo assim, da graça, enche esses corações com o teu Espírito Santo, enche, Senhor, com o teu Espírito, para que eles lhe obedeçam, para que eles compreendam os teus caminhos e andem nesses caminhos. Encha-os do teu Espírito, para que eles queiram, desejem fazer aquilo que é a tua vontade, Pai. Que eles desejem em todo o tempo as coisas que são do Senhor, que compreendam a superioridade das coisas de Cristo, e quão ínfimo, quão pequeno, quão tolas são as coisas deste mundo, coisas essas que um dia ladrões roubam, as traças corroem, que a ferrugem destrói, coisas que são perecíveis. O Senhor tem para nós coisas que são eternas, e o Senhor não as quer dar, e nós as queremos, então queremos obedecer-te. Não como uma base de troca, porque tudo que o Senhor nos dá mediante a tua graça. Não é porque merecemos, nós não pagaremos com a nossa obediência. Será de fato uma realidade para nós tudo que o Senhor já nos deu, na nossa obediência. É para o nosso bem. Faz com que esse povo compreenda este princípio tão simples, mas tão essencial. E que vivendo isso, eles experimentem um tempo de graça na vida deles.
Que seja assim, para a glória do teu nome bendito, Pai. Para a glória do teu nome, abençoe o teu povo. É o que nós te pedimos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Essa palavra de Deus para mim é uma aventura. Eu vou para ela para passar vergonha. Eu vou para ela para tomar chibatada no lombo. Mas eu gosto. Como diria alguém na escolinha já, do professor Raimundo. Eu gosto porque tudo isso me traz vida, tudo isso transforma, me faz alguém melhor. E se você quer viver isso, você precisa se submeter a Deus e aos seus mandamentos. Se submeta à palavra de Deus. A gente canta uma música, faz tempo que a gente não canta aqui, né? Mas se Deus diz sim, eu digo amém, eu digo sim. Se Deus diz não, eu falo não. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Vocês pais, vocês não querem fazer o melhor pelos filhos de vocês? E se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Senhor, se Ele não nos dará todas as coisas, e com isso o próprio Espírito Santo dEle? Por que não o obedeceríamos? Por que viver em rebeldia? Por que viver no pecado? Anda reto, povo, e seja feliz da presença do teu Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia.